De que maneira funciona o processo de pesquisa de um historiador? E qual é a importância de valorizar a história presente em cada pequeno ponto da cidade? Quem nos ensina mais sobre esses e outros assuntos é o professor e pesquisador Rodrigo Rainha, que possui graduação em licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de possuir os títulos de mestre e doutor em História Comparada, também pela UFRJ. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenador da área de educação na Universidade Estácio de Sá e docente da mesma instituição. Também é pesquisador do Programa de Estudos Medievais na Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do recém-criado Programa de Estudos Medievais na UERJ. Tem experiência na área de História e Educação, com ênfase em História Comparada. Atua na área de Pesquisa e Extensão, como colaborador na Universidade Estácio de Sá, além de produzir conteúdo, coordenar e fazer curadoria dos projetos Rolê Carioca e Rolê Brasil. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de te perguntar, o que te levou a escolher essa área de pesquisa e de atuação? Legal. A grande questão é, em primeiro lugar, mais do que um pesquisador, eu preciso entender e precisa ser fundamento que eu sou um professor. Eu acredito na educação, eu acredito no processo educativo, eu acredito na formulação. Eu acredito que se em algum momento da vida eu imaginar que meu desenvolvimento técnico, meu desenvolvimento científico, as minhas relações pessoais de envolvimento com a minha pesquisa forem somente para que meia dúzia de pessoas tenham acesso, fechados em um vidrinho, sem a possibilidade disso transformar, disso estar vivo, sem que isso seja para a população, isso para mim não tem sentido. Então, o que me fez levar à história é o amor pela história, é a leitura pela história, é a transformação da história. Mas mais do que isso, é por entender que como educador, como professor, levar a pesquisa, trazer a pesquisa, tirar a pesquisa daqueles caminhos chatos, era fundamento. Então, o que me leva, em primeiro lugar, é a própria paixão, a paixão pela história. Você coordena dois projetos, o projeto Rolê Carioca e Rolê Brasil. Isso. Gostaria que você me contasse um pouco como funcionam os dois projetos e qual o objetivo deles. Legal. E essa história é muito interessante. Tradicionalmente, a gente, como professor, a gente levava nossos alunos, estou professor de história, já fui professor tanto os meninos, professor universitário, e a gente sabe que a ideia de você tirar da sala de aula e levar para o exterior abre uma possibilidade bacana. E a grande questão era, puxa, como é que a gente pode criar, como é que a gente pode fazer um projeto diferenciado sobre isso? Como é que a gente pode criar características em que qualquer pessoa possa conhecer a sua cidade de um jeito diferente? Mais do que isso, você já reparou que as pessoas normalmente elas são absolutamente apaixonadas por história, ou então elas dizem, não, história. Elas acham horrível, porque tiveram um professor absolutamente absurdo, que convencia para eles que história era saber dia, hora, local. Isso não existe. História é um exercício de pensar a sua cidade, pensar seu cotidiano, é um exercício de estar disposto a transformar isso. O Rolê Carioca, ele surge exatamente com essa lógica. Ele surge mais ou menos há 5 anos atrás. O Estúdio Umbaracá, que era quem produzia, passou por uma lei de incentivo a esse projeto. O projeto chamava Voz do Povo, onde eles botavam em várias praças do Rio de Janeiro um mobiliário urbano contando um pouco da história, brincando com ditados populares, só que não estava rendendo muito. Aí chamaram a gente, pô, vamos fazer uns passeios históricos, o que você já acha? Falei, vamos embora. E aí a gente foi com os moleques na rua, levamos nossos alunos e foi muito legal. E a gente resolveu transformar num projeto. Passou por leis de incentivo, passou e esse projeto passou a ser um projeto constante, o último domingo de cada mês. A gente está presente 9 horas da manhã em um ponto previamente definido, tem um cronograma atual, tem uma pesquisa que a gente faz, um grupo de professores, um material a ser disponibilizado, inteiramente gratuito. Você chega para ter aula de história. Aula de história na rua. Tudo para mim serve para a gente trabalhar a história. Então eu trabalhar uma estátua e a posição de uma estátua, eu trabalhar um buraco na rua, um casarão abandonado, tudo vira história. E o mais fantástico foi ver esse projeto ganhar corpo, ganhar uma outra possibilidade com a ideia de fazer o Rolê Brasil. Que a gente passou o projeto na Lei Rouanet e aí ele teve um abraço e a gente já foi, hoje, a 5 capitais diferentes. E aí você imagina o abuso.
um monte de carioca indo lá para contar a história da sua cidade. Mas a gente traz os professores locais e transforma a rua exatamente do mesmo jeito. A rua é nossa sala de aula. A rua é nosso espaço de brincar, de entender, de discutir. A rua é onde a gente quer transformar o nosso cotidiano. Que é aquilo que a gente estava falando. O que adianta? Conheço pra caramba, eu sei sobre o Rio de Janeiro. Se o meu conhecimento não servir para dar identidade para minha cidade, não tem sentido. Você sabe que é você chegar nas ruas de Salvador e vir alguém brincar com você e dizer assim, mas rapaz, como pode? Você sabe mais da minha cidade que eu. E aí eu digo, é porque você é estimulado a passar correndo. Você é estimulado a não olhar para a sua própria cidade. Você é estimulado a andar desse jeitinho, colado de um lado para o outro, e a gente tem que quebrar isso. E rolé é quebrar isso, é te chamar para a rua. Nossa, muito legal esse projeto, né? Existe um foco comum, tanto no projeto Rolé Carioca e no projeto Rolé Brasil, que tem o apoio da Lei Rouanet, o projeto Rolé Brasil, e o projeto Rolé Carioca é apoiado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pela Lei de Incentivo Fiscal. Isso. O foco é fortalecer a noção de pertencimento e de identidade cultural e de identidade das próprias pessoas que residem, dos próprios cariocas, no caso, como você estava falando dos cariocas. E de que maneira você acredita que essas iniciativas públicas podem contribuir nesse aspecto de mudar esse olhar das pessoas perante a história das ruas? E de que forma você acredita que esses incentivos do governo, como a Lei Rouanet e outras que existem, podem mudar e podem contribuir para isso? Então vamos falar de assuntos espinhosos, assuntos problemáticos. O que quando é o seguinte, você tem uma ideia muito torta e muito comum de que é um absurdo o governo, nesse momento de crise, tá gastando dinheiro com cultura, tá gastando dinheiro... Já ouviu isso? Já. Cotidianamente. Primeira coisa que as pessoas não entendem. Você precisa ter a noção sobre a história do qual é formado o próprio país. A história como é formada esse país sempre pensou cultura, educação, para determinados grupos sociais. O que significa isso? Ah, não, vou fazer um grande espetáculo onde eu vou cobrar uma fortuna. É onde as pessoas vão se tiverem dinheiro para ir. E aí o espetáculo é sustentado diretamente por aquele processo. Durante muito tempo, a ideia de que a cultura popular ou a ideia de que o incentivo em práticas culturais, ela era desperdício. E aí, você resolve não, vamos criar formas, normas, estruturas para valorizar o patrimônio. A primeira lei de patrimônio do Brasil é de 32. Depois você vai ter uma série de outras leis tentando... Mas a grande questão é, quando o governo entra nisso, eu preciso sempre estar pensando quem o governo quer apoiar, por que o governo quer apoiar e que tipo de projeto está sendo apoiado. Gente, recentemente teve uma discussão enorme sobre a Rouanet. É um absurdo porque grandes captadores, porque você faz jogo, porque é corrupção. E aí a grande questão é, eu tenho que lidar com cultura de maneira séria. Eu preciso entender que, socialmente falando, eu incentivar práticas, transformações cotidianas por parte dos governos, deve ser uma métrica que, de alguma forma, eu crio a lógica de ampliação da educação de uma sociedade. Educação não se faz só dentro do espaço da escola, dentro dos muros escolares. Educação é feita no cotidiano, é feita na transformação, é feita no incentivo à leitura, é feita no incentivo a várias práticas. Então, esse tipo de lei, ele é fundamental. Agora, controle... Discutir melhor os tipos de projetos são fundamentais. Exemplo, a gente está no momento de captação agora, uma dificuldade enorme para captadoras. E aí você diz o seguinte, olha, quando eu falo em captação, não estou falando nem do governo dar dinheiro, nem eu estou falando de empresas em que elas já teriam lá dentro dos seus balanços a possibilidade de pagar aquilo, recolher aqueles impostos seriam revertidos para serem redivididos, para chegar ao público. Então não, você cria um canal direto para poder evitar essas muitas mãos. É isso, lei de incentivo. Não é a ideia, não, a lei de incentivo está tirando dinheiro de A, de B ou de C. Não está.
Então, quando você cria esse projeto, é para dar isso. Agora, eu preciso estar discutindo muito seriamente quem está levando, principalmente essas leis de incentivo. Eu preciso discutir muito seriamente que tipo de projeto eu estou interessado em manter nessas leis de incentivo. Isso é fundamental. Uma das áreas da história que você foca suas pesquisas é na área medieval. E eu tenho aqui 2 dos temas que você trabalha. Um deles é a educação na Idade Média e o outro, a consolidação da igreja e a normalização da sociedade. Qual o seu propósito a fazer esse tipo de pesquisa? Legal. Essa pergunta é boa, né? Porque você para pensar o seguinte, você vai dizer o seguinte, pô, o cara tá no Brasil estudando sobre Idade Média. No mínimo que eu vou dizer pra você é que é um vendido, é um cara que não tá preocupado com a cultura brasileira, com a história brasileira, com a nossa sociedade. Ah lá, tá eurocentrista, querendo saber o que se passou na Europa. Não é assim que as pessoas imaginam? A gente está tendo toda uma discussão de BNCC, Base Nacional Curricular Comum, em que uma das grandes discussões é que os autores propuseram, em determinado momento, tirar a Idade Antiga e a Idade Média. E aí, quando a gente começou a discutir, não pode, o que é fundamento, as pessoas disseram, lá, tá defendendo o próprio emprego, tá defendendo o próprio discurso. E eu te faço uma pergunta. Para que serve a história? Para formar, para você lembre o que fazer, para você lembre para não repetir, ou você lembre para as coisas serem formadas. Você saber de onde você veio indica para onde você vai. A história deste modelo, ela foi criada ainda no século XVIII, com toda aquela ideia da intelectualidade, se chama História Magistra Vitae, buscando a antiga base lá de Cícero, que justamente era isso. Ver como é que é conhecer o passado para entender o presente e prever o futuro. Até hoje nunca me entregaram minha bola de cristal, eu tô com 15 anos de formado, não sei para onde eu tô indo. Sim, existe essa concepção, mas estudar história está muito além disso. O historiador não faz um discurso sobre o passado, o nosso discurso é sobre o presente. Nossas questões são sobre o presente, a nossa realidade social. Por que eu discuto gênero? Por que eu discuto a questão das mulheres? Por que eu discuto racismo? Por que eu discuto preconceito? Porque isso é algo que passou na nossa história, esquece. Eu estudo porque isso são questões da minha sociedade. Você acha que em 1980 eu tinha discussões no Brasil fortíssimas sobre gênero? Não, mas eu desde 1970 já estava discutindo sobre a questão do escravismo do Brasil. Sabe por quê? Porque era fundamento para uma nova ascensão do que já vinha dos Estados Unidos, com toda uma discussão e a maneira como a gente lidava. Porque durante muito tempo ficou abafado aqui, não se estudou no Brasil, porque pegou-se a ideia de Gilberto Freire, reproduzida, retrabalhada, ele próprio não fala isso, que nós somos uma democracia racial e essa virou uma verdade recontada. O historiador não discursa sobre o passado, ele tem um instrumento do passado, a possibilidade de olhar o passado para aumentar, sofisticar, discutir o seu próprio cotidiano. E eu te pergunto, quando eu discuto Idade Média, será que eu estou realmente preocupado em saber o que fazia um professor na Idade Média, como era uma cadeira? Esquece isso! Mas agora, que outras possibilidades eu vou ter para notar do quão bizarro é a discussão de escola sem partido, quando eu posso dizer, não, isso aí eu já conheço, na Idade Média era comum. A partir do momento que era o discurso único tomado por um grupo independente de qualquer discussão, aonde para eles não havia dúvida, porque era a verdade era divina. Deus estava manifestado, tinha dado as instruções, intelectuais tocados por Deus me explicavam as instruções, estava resolvido. Olha como é que é importante eu discutir e trazer esses caras para dizer, cuidado com o que você está pensando aqui, não é tão automático, não é tão fácil. Quando eu vou fazer uma discussão, normalização de aspectos, poder, conhece o termo crise? Sim. Se cria um a cada meia hora, não é verdade? Dá-se um jeito, se arruma, a gente agora está em outra. Tem gente enriquecida, uma maravilha, adorando a ideia de crise. Mas tem muita gente que sofre, tem muita gente que apanha, tem muita gente que fica diante desses quadros. Se eu não discutir, se eu não ampliar, se eu não começar a desconstruir, desmontar ideias, utilizando o tempo, o passado e as possibilidades, eu estou perdendo a oportunidade. Então, sim, eu amo a Idade Média, eu discuto o reino visigodo. Um reino bárbaro no século VII, olha que termo maravilhoso, bárbaro. Que o cara bota bárbaro, destruidores de mentes, de almas.
E eu vou dizer, não, um povo organizado, estruturado, eu preciso entender quem criou o termo bárbaro, para quê, qual é a lógica. Por que a nossa sociedade resiste tanto ao outro? Ah, vem o imigrante, não pode, vem o imigrante. O historiador é um provocador em essência. Eu, como muitas pessoas, sou leiga no termo pesquisa histórica. Eu sei que é um processo longo, é um processo demorado, que exige paixão pela história, pelo personagem ou pelo fato que está sendo estudado, mas eu não entendo os processos de pesquisa de uma história. Você faz pesquisas nas bibliotecas do Rio de Janeiro sobre a era medieval, a época medieval. Eu gostaria de saber como é esse processo de pesquisa, desde o início, desde quando você começa a pesquisar sobre isso até o final do processo. Legal. A primeira coisa que a gente precisa pensar, para qualquer pesquisa, eu acho que para qualquer coisa, independente da sua área, o primeiro elemento de pesquisa que você precisa é se apaixonar. Sem paixão não vai rolar. Porque a paixão vai justamente fazer com que você se interesse mais sobre o outro, ouvir sobre o outro, o que ele tem para contar. Seja qual tema você quiser escolher. Ah, não, eu adoro militarismo, então tá bom. Então primeiro vamos se interessar, vamos discutir, vamos olhar. Então a primeira coisa é você se apaixonar. Apaixonou? Começou a pensar sobre o tema? Começou a pensar sobre a ideia? A segunda questão é justamente você se envolver. Eu costumo brincar com meus alunos, mas é muito real. Assim, você tem que começar a sentir tesão pelo tema. Porque sem tesão você não vai andar. Tesão é justamente a possibilidade de você dizer assim, eu quero ler mais sobre isso, eu quero entender mais sobre isso, eu quero passar mais tempo com essa pesquisa. Então, porque aí você vai, independente, de novo, pesquisa histórica, eu escolho normalmente uma grande área, uma grande temática, um tema. Nossa, eu adoro a Idade Média, eu quero discutir por reinos bárbaros, caramba, fora de série. Mas no primeiro momento eu não sei o que é, eu não sei onde é, eu não tenho leitura. Então, o primeiro momento é aumentar o seu contexto, aumentar essa leitura, é a fase do conhecimento. A fase do tesão é quando alguma coisa ali te desperta. É quando você está lendo sobre aquilo e você está pensando sobre aquilo, você diz assim, tem algo aqui que eu preciso entender melhor. Tem algo aqui que eu preciso discutir mais. E justamente esse algo discutir mais, você começa a afinar a sua pesquisa. Você começa a buscar os elementos. Cara, tem alguma coisa errada aqui, tem algum dado. E normalmente esse tesão, ele não vai partir de uma relação anterior, ele vai partir da sua realidade. Você vai discutir e você vai notar o seguinte, cara, não acredito na forma das violências e na arma que esse cara está utilizando. Às vezes é o teu cotidiano, é o que você quer descobrir mais, é aquilo que te leva. Começou isso, aumentou teu contexto, você aí, e eu acredito ainda muito no paradigma da história-problema, você precisa constituir perguntas que te levem a novas respostas para gerar novas perguntas. E dessas perguntas você começa a buscar material. A gente tem o exemplo das bibliotecas, muita gente acha que no Rio de Janeiro não tem material medieval nenhum, tem muito. Porque você teve muita coisa que veio com a família real, com Dom João VI, você teve muita coisa que vieram com os outros autores a posteriori e outras. A gente acha que tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia serve para a gente usar rápido o WhatsApp, receber e falar no Facebook e esquece a infinidade de processos que você passa a ter. Você tem noção de quantos documentos hoje são possíveis você ter que estão escaneados e disponíveis? Nossa, nem a menor ideia. Enorme! Eu consigo ter o documento em latim do principal tradutor, do principal, por exemplo, aqui, sem sair do Brasil. Eu tenho todas as possibilidades na minha pesquisa hoje, buscando contatos, telefonemas, formas, estruturas. Eu tenho hoje toda uma tecnologia que abre uma possibilidade dessa pesquisa. Desenvolveu, conheceu o contexto, traçou, tem tesão, está fazendo um problema. Vamos sofisticar isso. Não imagina que a sua resposta, a sua pesquisa, só os dados resolvem isso. Tem que teorizar, saber quem pensa sobre a questão, pegar aqueles termos que são mais genéricos. Por exemplo, você vai utilizar numa pesquisa cultura. Todo mundo sabe que é cultura. Mentira! Ninguém sabe, porque se não estudar, não trabalhar, não entender, não vai chegar nos termos. Sacou? Daí você começa a traçar, e aí vão entrar os maquinários, os materiais, levantei, analisar o documento, as formas, a metodologia. Mas mais do que isso, não deixa ela isolada, não.
leva para uma aula, leva para um debate, leva para uma discussão. Pesquisa parada com você não serve para nada. De acordo com os seus estudos, é notável que você é o tipo de pessoa que acredita que a cultura influencia muito na formação de uma sociedade. Então eu gostaria de saber se, no seu ponto de vista de educador, como você vê a postura do brasileiro diante da sua própria história, diante da sua própria cultura. Ele dá a importância suficiente, ele entende, ele conhece o suficiente da sua cultura? Legal. Não. Sabe por quê? Porque ele não aprendeu. Você vai para a escola para aprender história e aprende a história dos outros. E aí você cria... Nossa escola, já notou como a gente é eurocêntrico? Já. Você já reparou que coisa bizarra? Você não tem lei que te obriga a estudar a Revolução Francesa, não, mas você pode perguntar a qualquer aluno do mundo. Ele viu 4 vezes. Agora, em compensação, você pergunta para ele, pô, Reino do Mali, do Songhai, naquela transição, você acha que foram importantes? Quê? Esse quê? São reinos africanos fundamentais, está na lei, a gente tem que ter isso há mais de 12 anos estabelecido e você ainda não conseguiu alcançar. O que significa que eu não lido com a história como se fosse minha, eu ainda tenho uma história positivista, tradicional, de grandes personagens, de grandes figuras. História não é isso. História é a capacidade de refletir, lidar com o cotidiano, de transformar. História é justamente você perceber que o nome de uma rua não é acidental, que os discursos são construídos, são inventados. É você perceber que se tem uma igreja linda e uma igreja caindo aos pedaços aqui, não é acidente. Qual é a diferença da igreja da Candelária e da igreja de Nossa Senhora do Pilar? Eu não sei. Igreja da Candelária é lindíssima, perfeita, conservada, de frente, centro da cidade. Igreja de Nossa Senhora do Pilar, tão histórica quanto, pelo contrário, anterior, mas nas paragens de Caxias, segundo distrito, absolutamente abandonada, saqueada. Sabe o que isso significa? Isso significa que a história hierarquiza, os discursos criam formas. E como é que você pode lidar? Como é que você pode transformar? Se você não identificar a rua como sua, os outros vão identificar. A gente precisa de mais história para você poder passar a brigar pela rua e entender que a rua é sua. Nosso senso, olha a falta de história, república significa coisa pública, aquilo que pertence ao público, de todos. Mas não é comunalidade. O que é público é entendido como dos outros, por isso o nosso espaço público é deteriorado, machucado, destruído. Você não identifica ele como sendo seu. Pode identificar no discurso vazio, na prática, não é meu. Então de quem é esse público? Eu preciso mais disso. Eu preciso provocar isso. Por isso quem vem fazer história, independente da idade, da forma do dia, eu digo, você para sempre estará transformado. Você nunca mais vai olhar os mesmos espaços do mesmo jeito. Realmente. Eu queria saber, quais são as maiores dificuldades de ser historiador? Quais são as maiores dificuldades do seu trabalho? A primeira dificuldade é porque, desde o plano McSide, desenvolvido na ditadura militar brasileira, que afastou a ideia de o professor ser um intelectual para ser um operário, vivemos um achatamento contínuo, progressivo e violento de salário. Então você ama dar aula, você ama a licenciatura, mas o modelo, a sociedade, ela é uma sociedade que lida com o capital e lida cada vez mais do professor, está precisando de cargas horárias muito elevadas para conseguir fazer. Cargas horárias muito elevadas é um professor cansado, é um professor que não se prepara, é um professor que tende a reproduzir o que é mais fácil. Não lida com as transformações, essa é a primeira dificuldade. Segunda, quando você lida com história, o historiador ele não deve ser uma carteira de trabalho historiador, mas ele deveria estar mais presente em diversos segmentos de prefeituras, de organizações sociais, culturais, de museus. Só que o Brasil é um dos países do mundo com o maior número de museus, você sabia? A cidade do Rio de Janeiro é recordista em número de museus. Só que esses números de museus às vezes não saem do papel. Museus pequeníssimos, que mal funcionam, que mal mantêm. Por exemplo, a Baixada Fluminense tem mais de 50 centros de cultura e memória, segundo os registros. Quase ninguém conhece nenhum. Pois é. Precisamos pensar sobre isso.
Um dos seus projetos de pesquisa que mais me chamou a atenção pelo ponto de vista diferente de abordar um tema tão comum se chama Futebol e História, Reflexões sobre o Jogo, um projeto vinculado à Universidade Estácio de Sá, que tem como objetivo entender as relações de poder envolvidas no desenvolvimento do futebol ao longo do século XX. E o que mais intriga nisso é que o futebol é visto de uma forma simples, só como se ele fosse entretenimento. Ele não é visto normalmente como uma fonte histórica. E é só a gente apurar o olhar que dá facilmente para perceber que o futebol está presente no Brasil há muito tempo. Então, dito isso, eu gostaria de saber, você acredita que incentivar os estudantes, o modelo de escola hoje em dia incentiva os estudantes a pensar fora da caixinha, pensar fora do senso comum? Quem dera. O que acontece é o seguinte, você imagina, primeiro vamos brincar sobre futebol. Repara como o futebol ele tem uma estrutura própria e inteira. Futebol, ele é, entre os vários esportes criados e pensados no século XIX, um daqueles que reproduzem o campo de batalha. Porque futebol é isso, é a disputa entre dois países onde você vai dizer, vai, filho, não mata não, dá tiro não, vamos fazer gol pra ficar legal. Então você tira a ideia e reproduz a ideia do campo de batalha. No campo de batalha onde você cria estratégias, faz retaguardas, cria avanços. Um jogo tremendamente tático. Tremendamente tático, mas criado num primeiro momento para pensar determinados grupos de elite, mas que, por ser extremamente fácil de ser utilizado, é popular. Isso abre a possibilidade de uma difusão dele no mundo. Agora, uma difusão acidental? Foi algo que surgiu em um país qualquer? Não. Difusão no auge da Inglaterra, como senhora do mundo, como modelo. Como é que isso é história? E aí a grande questão é, há um engessamento por conta de preocupações de concursos, Enem, Senai, que cria uma dificuldade na percepção aonde o lúdico e as possibilidades do lúdico são inteiramente abandonadas. O futebol é só um dos muitos exemplos do lúdico que a gente podia utilizar muito mais, explorar muito mais, fazer crescer muito mais. Só que ele é constantemente visto como mais uma das coisas. Ah, não, televisão é entretenimento. Não, porque o futebol é entretenimento. Peraí, o que esse moleque vê cotidianamente? Ele vê a bola, vê a televisão, vê o videogame ou ele vê Gengis Khan que invadiu? Não existe isso. Ele não está mais interessado naqueles grandes personagens históricos antigos, a não ser que apareça algum jogo de RPG maneiro que ele esteja jogando. A não ser que apareça. Então eu preciso aproximar a educação. A educação tem que ser vista do próximo para o distante. Não invertendo a ideia de que você é obrigado a ter o meu conhecimento de basta, é o maior equívoco que a gente tem da educação. Então, quando eu falei de provocação, mas o professor também é um condutor de olhar. Não é abandonar os conteúdos ou os conhecimentos, mas é anotar. Já imaginou uma aula de matemática onde você utilize e note como o tempo todo você usa as fórmulas métricas matemáticas para poder fazer o jogo? Você já imaginou a possibilidade de você pegar e ver todas as possibilidades de prosa e literatura que o jogo já te deu? Tá faltando isso. Realmente. No Brasil, ainda há uma diferenciação nos currículos que acaba estigmatizando a profissão do professor. Que é a diferenciação entre bacharelado e licenciatura. É basicamente como se o bacharel fosse o profissional que vai pesquisar, vai descobrir as coisas, e a licenciatura vai só te proporcionar, mostrar essas pesquisas. O licenciado é aquele que fica repetindo as coisas. Isso. Eu gostaria de saber como o projeto pedagógico do curso História da Universidade Estácio de Sá está buscando mudar essa realidade, incentivando os professores a construir essa figura do professor pesquisador e como a pesquisa sobre a Idade Média ajuda nessa questão. Cara, você sabe que isso é difícil pra caramba. Eu tenho um parecer do MEC de 1999, se eu não me engano, para a história, onde esse parecer do MEC já diz que é um absurdo continuarmos com a dicotomia entre licenciatura e bacharelado. Porque essa ideia é uma ideia que a gente traz do século XIX, dos senhores da cadeira, imponentemente colocados absolutamente, e todos aqueles que ficam reproduzindo seu conhecimento. Isso é absurdo.
A ideia deveria ser cada vez mais você estar integrando, você estar pensando dos conhecimentos estarem sendo entendidos de maneira mais complexa, mais vivas, mais transformadoras. Existem diretrizes novas para as licenciaturas que foram gestadas no ano de 2015, que estão entrando em prática agora, por isso o nosso projeto político-pedagógico, melhor dizendo, do curso de História, ele está sendo mudado também, ele está sendo ampliado. Mas você sabe que é uma luta. É uma luta com os nossos professores que não estão acostumados com... Não, mas eles não sabem nem o básico, como é que você quer complexificar a discussão? Eu falei, para de diminuir. Bota esse moleque para ficar maluco, não tem problema. Deixa ele pirar. Ah, não, mas nós temos alunos de 40, 50, 60, 70 anos. Eu falei, eu tô querendo chegar nos 80. Porque eu quero ver esse cara pirar, abrir novas possibilidades de entendimento, de prática lógica. Professor pesquisador, ele vem justamente da ideia que a pedagogia já traz, que é a relação de ensino-aprendizagem e ensino-aprendizagem, em que eu trago para a sala de aula um direcionamento, recebo um direcionamento, recrio o direcionamento e abro a possibilidade de construção do meu conhecimento. Se isso não for efetivo, cada vez mais a falência da escola ela é mais clara. Cada vez mais a ideia de que a escola hoje é traumatizante. A criança sonha em entrar para a escola, sonha em ir para a escola, quando chega na escola ela não quer mais ficar na escola. Ela gosta dos amigos, ela gosta até do entorno, mas das aulas, da escola, porque a escola tem que ser repensada. Agora, eu não vou repensar em escola com 50 alunos dentro de uma sala de aula, onde aquilo vira depósito enquanto os pais vão no trabalho. Porque não adianta eu pensar na realidade da escola bonitinha, caríssima, da classe média, classe alta. Eu tenho que pensar na escola do cotidiano, do mais pobre, que é onde está a maioria da população, que jogada. Já viu o número de escolas que parece um presídio? Já. Isso é ridículo. E aí esse professor que chega na escola, ele se sente inferiorizado. Ah, não consegui seguir a minha vida acadêmica, então... Não existe isso. Ou esse cara está disposto a construir, está disposto a transformar, ou a gente vai precisar de muito trabalho para a educação. E é aquela continuidade, pô, mas o que a Idade Média tem a ver com isso? Tudo. Porque sabe uma coisa que interessa esses moleques? Eu posso fazer uma batalha de escudos com qualquer um deles, em qualquer pátio. Eles se amarram. E ao mesmo tempo eu consigo trabalhar tática, consigo trabalhar a ideia de aproximação, consigo trabalhar a ideia de política, consigo perceber a ideia de república. Abro tantas possibilidades que eu deixo a educação viva. Estou com tudo resolvido? Não. Sou professor da UERJ, dou aula de curso de História e Cinema, estou tentando demonstrar a Idade Média no Rio de Janeiro. Você acha que eu já consegui resolver todos os problemas? Não, ainda me vejo às vezes reproduzindo o bom e o velho. E a minha tática é todo dia. Hoje não é isso que eu vou fazer. Nem que seja só por hoje. Sacou? Muito obrigada, Rodrigo, pela entrevista maravilhosa. Eu que agradeço. Valeu, espero que tenham gostado. Com certeza. Agatha Ariel para a TV Juliano Moreira.